Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma gravação. Hoje é 5 de 6 de 2025, exatamente às 18 horas e 11 minutos. Nosso vídeo será tratado hoje sobre a prisão chamada Secot, Centro de Confinamento de Terrorismo. Se localiza lá em El Salvador, foi construído em 2022, 2023. Tem exatamente aí 1,7 milhões de metros quadrados de área construída. São 14 torres de vigilância. Tem exatamente quase 2.000 seguranças trabalhando dentro da penitenciária. E dentre eles são guardas, policiais e assim vai. Bom, foi construído na gestão do Bukele, que até hoje ele é o presidente de El Salvador, né? Vamos dar uma conferida. Bem-vindo ao canal Curiosidades Sublimes. Hoje vamos mergulhar fundo no mundo de um dos projetos penitenciários mais ambiciosos da história recente, o Centro de Confinamento do Terrorismo, ou Secot, em El Salvador. El Salvador. Conhecida como a maior prisão do mundo, essa instalação simboliza uma mudança drástica na abordagem do governo de El Salvador contra as gangues violentas que por décadas assolaram o país. Desde o projeto e a construção, até a disciplina rígida e a rotina dos prisioneiros, vamos explorar em detalhes tudo o que acontece dentro dessa colossal prisão de segurança máxima. Prepare-se para uma análise completa sobre o Secot e seu papel como símbolo de controle e ordem. Você já presta atenção que os agentes que trabalham lá, todos estão com o rosto coberto, né? Tem máscara. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha, comenta. O contexto de violência e a ascensão de Bukele. Para entender o motivo da construção do Secot, precisamos voltar algumas décadas e entender o cenário que tornou El Salvador um dos países mais violentos do mundo. Nos anos 80 e 90... Aqui, pessoal, eles vão falar sobre na década de 80 como surgiu aí as gangues, né? Na medida que a violência foi crescendo, foram surgindo grupos, né, de tipo facções, e eles foram dominando toda a sociedade salvadoriense aí, e depois partiram para a América, foram caçados, mas quando voltaram com treinamentos acirrados, né? E a gente sabe de onde que vem esse treinamento. E aí começou aí praticamente uma guerra civil, né? Começou a matança no geral até que as gangues passaram a dominar toda a sociedade de El Salvador. Vamos dar uma adiantada no vídeo. Olha lá, os treinamentos, eles foram surgindo, foram crescendo e a violência foi dominando até que chegou o presidente Bukele. Nayib Bukele, o jovem presidente de El Salvador, tomou posse com uma promessa ousada: erradicar o poder das gangues, restabelecer a ordem e garantir a segurança nas ruas. Com uma estratégia de tolerância zero, Bukele lançou o plano de controle territorial, tolerância zero, que incluía operações militares para combater gangues, aumento da presença policial e medidas de alta segurança para cortar a comunicação dos líderes de gangues dentro das prisões. Foi nesse contexto que nasceu o Secot, um presídio projetado para encarcerar e isolar em massa os membros das gangues mais perigosas do país. A construção do Secot, arquitetura e estrutura monumental. A construção do Secot foi um projeto ambicioso e complexo. O terreno, olha o que está no entorno, em volta do terreno. Te lembra uma coisa? Dá para fazer isso lá na Amazônia. Realizado em tempo recorde. O governo salvadorenho destinou milhões de dólares para a construção da instalação, que começou em 2022 e foi concluída em aproximadamente um ano.
A prisão ocupa uma área total de 1,7 milhão de metros quadrados, o equivalente a cerca de 238 campos de futebol. A entrada para o Secote é fortemente vigiada por várias camadas de segurança, e todo o perímetro é cercado por uma muralha de 11 metros de altura, que dá ao presídio a aparência de uma fortaleza militar. O objetivo era claro. Mas eu conheço uns nóia aqui em Joinville que eles pulam, quebra a perna, mas sai andando e sai correndo. Garantir que ninguém pudesse escapar e que nenhuma comunicação pudesse sair do complexo. No total, o Secote conta com 19 torres de vigilância, distribuídas estrategicamente. A penitenciária aqui de Joinville tem em torno de 6 torres de vigilância, mas também não chega nem 10% do tamanho dessa penitenciária. Ao redor do complexo, com câmeras de monitoramento 24 horas por dia, sensores de movimento e guardas fortemente armados em cada uma das torres. Para reforçar a segurança interna e externa, foram alocados 1.000 guardas, 600 soldados e 250 policiais. Internamente, o Secote foi dividido em 8 blocos principais, e cada bloco é subdividido para separar membros de gangues rivais. O presídio tem capacidade para abrigar até 40.000 presos, mas isso não significa que as condições sejam confortáveis. Pelo contrário, as celas são projetadas para maximizar o confinamento e reduzir ao mínimo o conforto. As seguranças não são confortáveis. Cada cela cabe 100 presos. A cama não tem colchão, são totalmente no metal, tá? Realmente ela foi feita para que não haja conforto e para maximizar o máximo, ou seja, amigo, se cabe 100, cabe 200. Cada cela abriga até 100 presos e possui apenas 2 banheiros e 2 pias, sem camas individuais. A rotina rigorosa dos prisioneiros no Secote. Desde o momento em que são transferidos para o Secote, os prisioneiros são submetidos a um regime de disciplina rígido e constante. Ao chegarem, os prisioneiros são obrigados a se despir e recebem uniformes padronizados. Todos os seus pertences são confiscados e não há espaço para posses pessoais ou privacidade. Dentro dos 8 blocos principais de celas, as celas são divididas em módulos. Cada módulo contém 2 banheiros, 2 pias de lavagem e 80 beliches sem colchões para mais de 100 presos. Enquanto os presos têm acesso constante às pias de lavagem, a água é controlada por guardas de fora da cela. As regras do Secote são inflexíveis. Todos os presos devem andar em silêncio e de cabeça baixa, uma medida que visa mostrar a submissão e impedir a troca de olhares e comunicação. Não pode ter comunicação. Qualquer violação, por menor que seja. Eles têm um costume de jogar um cordãozinho, uma linha de cela para cela, cela para cela. Aí eles amarram o papelzinho com a informação e aí vão puxando. Aqui, ó. E aí a informação chega para o cidadão do lado. E assim vai. A comunicação dele. Aí os agentes têm que fazer uma ronda e tem que retirar essas linhas para que não haja comunicação entre eles. O problema é que também eles têm muito contato durante o banho de sol, né? Não tem muito o que fazer. Resulta em sanções rigorosas, como confinamento solitário, restrição de refeições ou até mesmo períodos de privação sensorial. O dia começa cedo no Secote. Olá. Assim que acordam, os prisioneiros são levados para áreas de trabalho forçado, onde realizam tarefas manuais. Trabalho forçado. Aqui o preso tem que se inscrever, vai de acordo com a vontade dele, né? Então ele se inscreve, apareceu uma vaga, ele passa a trabalhar, aí para a escola, se ele quiser também. E mais o que? É isso. Na medida que ele trabalha e que ele estuda, também tem redução de pena. Produção de tecidos, entre outras atividades físicas intensas.
O objetivo é mantê-los ocupados e, ao mesmo tempo, evitar qualquer oportunidade de organização interna. Para muitos prisioneiros, a vida no Secote significa a eliminação total de qualquer contato com o mundo externo. A vida no Secote significa a eliminação de contato com o mundo externo. Aí daqui a pouco lá na frente eles vão falar que o que o Bukele fez é uma medida de curto prazo. Que isso não resolve muito porque não ressocializa o preso. Bah, então ele não está pensando em ressocializar, ele está pensando em eternizar o cara aí até a morte dele. Não há visitas familiares e as comunicações são rigorosamente monitoradas. Esse isolamento absoluto é uma das características mais severas da prisão e gera debates acalorados sobre os limites dos direitos humanos. Os prisioneiros são alimentados com arroz, feijão, macarrão e ovos cozidos e são forçados a comer com as mãos, pois os guardas consideram garfos e facas como armas em potencial. Pausa aqui. Aqui em Joinville, vou dizer para você. Tem um refeitório, o preso faz a comida, mas lá é arroz, feijão, 3 tipos de salada, 3 tipos de mistura. Para quem não sabe o que é mistura, é a carne, né? Então vai de frango, vai de carne cozida, carne frita, ou peixe, assim por onde vai. Suquinho, não é água não, é suco. E finais de semana, hot dog e hambúrguer. É isso mesmo, hot dog e hambúrguer. Aqui na penitenciária de Joinville eles são tratados assim, não sei nas demais, não conheço. Mas aqui em Joinville, na penitenciária industrial de Joinville eu conheço e é dessa forma. São muito bem tratados. Então, cada preso tem uma TV. Direitos humanos e controvérsias. O Secote é visto por muitos como uma medida radical e eficaz para combater a criminalidade. Mas organizações de direitos humanos alertam sobre as condições desumanas. Relatórios da Human Rights Watch e da Amnesty International destacam que os prisioneiros vivem em espaços superlotados, sem colchões para dormir e com limitações de acesso à higiene básica. Além disso, a ausência de qualquer tipo de programa de reabilitação ou apoio psicológico é criticada como um fator que pode agravar o problema das gangues a longo prazo. Especialistas apontam que, sem uma perspectiva de reabilitação, o confinamento pode apenas endurecer os prisioneiros, gerando um ciclo de violência ainda mais intenso quando eles eventualmente retornarem à sociedade. Outro ponto polêmico é o fato de que a prisão abriga, em muitos casos, indivíduos que foram presos sem um julgamento completo. Em 2022, Bukele declarou estado de emergência e permitiu prisões em massa, com pouca ou nenhuma investigação, resultando na detenção de milhares de suspeitos de ligação com gangues, mas sem provas concretas. A popularidade de Bukele e o impacto do Secote na sociedade salvadorenha. A implementação do Secote, combinada com o plano de controle territorial, resultou em uma redução drástica nos índices de criminalidade em El Salvador. Em 2022, o país registrou uma queda de 56% nos homicídios, o que gerou um alívio entre a população, especialmente nas áreas antes controladas pelas gangues. Esse sucesso na redução da violência fez com que a popularidade de Nayib Bukele aumentasse, e muitos salvadorenhos o veem como um herói que trouxe paz a regiões antes do medo. Para muitos, a construção do Secote representa a materialização da esperança de que El Salvador possa, finalmente, ter uma chance de viver em paz. El Salvador, o país mais inseguro, mais violento do mundo, se tornou nas comunidades mais afetadas pela violência, o apoio ao presidente é quase absoluto, e ele é visto como um símbolo de renovação e transformação.
o Secote e o debate internacional sobre prisões de alta segurança. O impacto do Secote ultrapassou as fronteiras de El Salvador, chamando a atenção de outros países que enfrentam problemas semelhantes. Algumas nações na América Latina observam o modelo do Secote como uma possível inspiração para o controle das gangues em seus territórios. No entanto, especialistas advertem que o modelo salvadorenho só é eficaz no curto prazo e que o confinamento sem reabilitação pode ter efeitos colaterais perigosos. A prisão, com suas condições brutais, levanta questões sobre até que ponto uma sociedade pode ir para garantir a segurança pública. Afinal, o sistema de encarceramento pode ser eficaz no combate à violência, mas o que acontece quando milhares de prisioneiros são tratados como inimigos permanentes do Estado? O que você entende sobre segurança pública? O Secote representa um dos maiores experimentos prisionais do século XXI e seu futuro é incerto. O impacto a longo prazo desse modelo de encarceramento ainda é desconhecido, mas ele já está marcado na história como um divisor de águas no combate ao crime organizado. No entanto, as questões de direitos humanos permanecem. Pode um presídio que ignora completamente a reabilitação e os direitos básicos ser considerado eficaz? Não existe reabilitação para psicopata. Qual é o preço moral de tal sistema? Na penitenciária. E você? O que acha do Secote? Deixe sua opinião nos comentários. Esse modelo de prisão extrema funcionaria em outros países como o Brasil?